No coração dos canais de Xochimilco, no México, existe um lugar que carrega um dos mistérios mais perturbadores do mundo. Um local onde centenas de olhos de vidro parecem seguir cada visitante, onde o vento sussurra histórias de dor, arrependimento e morte. Esse lugar é conhecido como a Ilha das Bonecas. Este não é apenas um destino turístico exótico. Para muitos, é um dos lugares mais assombrados do planeta. Um cenário macabro, repleto de bonecas penduradas em árvores, troncos e paredes, criando uma atmosfera tão sombria que muitos juram sentir presenças invisíveis logo ao pisar no local. Algumas pessoas até desistem do passeio antes de descer do barco, incapazes de suportar a sensação de estar sendo observadas por centenas de olhos frios e vazios. Mas como essa ilha ganhou sua fama? Quem teve a ideia de transformá-la nesse cemitério de brinquedos partidos? E qual é a verdade por trás da lenda que envolve esse lugar? Tudo começa por volta da década de 1950, quando um homem chamado Dom Julián Santana Barrera decidiu abandonar a cidade e se mudar para uma pequena ilha isolada nos canais de Xochimilco. Dom Julián era um homem simples, que aparentemente fugia dos problemas da vida urbana e buscava paz em meio à natureza. Ele queria viver sozinho, cultivando frutas e hortaliças para seu sustento. Mas a paz que ele encontrou na ilha não duraria muito. Logo após se instalar, Dom Julián encontrou o corpo de uma menina que teria se afogado nas águas frias do canal. Não se sabe ao certo quem era essa menina, nem por que ela estava sozinha ali. Algumas versões dizem que ela era filha de camponeses locais e brincava perto da margem quando caiu na água. Outras afirmam que ninguém jamais reclamou por seu desaparecimento, como se ela tivesse surgido do nada apenas para morrer ali. O fato é que Dom Julián ficou profundamente abalado com a descoberta. Ele tentou reanimar a menina, mas já era tarde demais. E foi então que algo ainda mais estranho aconteceu. Pouco depois, uma boneca apareceu boiando nas águas, perto do local onde a menina havia morrido. Dom Julián acreditou que aquela boneca pertencia à criança afogada. Interpretou isso como um sinal, um lembrete, ou até mesmo um pedido de ajuda vindo do além. A partir daquele momento, sua vida mudou para sempre. Assombrado pela culpa por não ter conseguido salvar a menina, Dom Julián começou a sentir que o espírito dela permanecia preso à ilha. Ele dizia ouvir choros e lamentos vindos do canal durante a noite. Sentia-se observado o tempo todo. Então ele decidiu que precisava agradar a menina, precisava protegê-la e também proteger a ilha de outros espíritos que poderiam vir com mais intenções. E assim começou sua estranha missão. Dom Julián começou a recolher bonecas que encontrava flutuando nos canais, abandonadas no lixo ou trocadas com vizinhos por alimentos. Ele as pendurava em árvores, troncos, paredes, em qualquer superfície livre. Cada boneca era um tributo à menina afogada. Com o passar dos anos, a ilha se transformou em um verdadeiro santuário macabro. Bonecas sujas, mutiladas, sem olhos ou membros, cobertas de poeira e teias de aranha, pendiam por todos os lados. Algumas com rostos rachados, outras com cabelos emaranhados, todas encarando os visitantes com seus olhares vazios. Dom Julián acreditava que cada boneca ajudava a acalmar o espírito da menina e afastar forças malignas da ilha. Mas para quem visitava o local, o efeito era exatamente o oposto. A visão daquele exército de bonecas parecia a saída de um pesadelo. Os poucos que se aventuravam até a ilha naquela época contavam que Dom Julián conversava com as bonecas, como se fossem velhas amigas. Ele lhes dava nomes, cuidava delas como se fossem vivas. Às vezes, era possível ouvi-lo à distância, murmurando em tom baixo, como se estivesse tentando acalmar alguém invisível. Por anos, Dom Julián viveu sozinho entre suas bonecas, recusando-se a abandonar a ilha. Ele jurava que as bonecas falavam com ele à noite, que mudavam de lugar sozinhas, que seus olhos brilhavam no escuro. Com o tempo, começaram a surgir relatos de acontecimentos inexplicáveis na ilha. Visitantes diziam ouvir passos atrás de si, mesmo estando sozinhos. Outros sentiam mãos invisíveis empurrando-os levemente ou puxando suas roupas. Muitos afirmavam ter visto as bonecas moverem as cabeças, os olhos piscarem, ou os lábios se mexerem num sussurro quase inaudível. E então, em 2001, a lenda ganhou mais um capítulo trágico.
Dom Julián foi encontrado morto, afogado no mesmo ponto onde ele dizia ter encontrado o corpo da menina, décadas antes. Para muitos, aquilo foi apenas uma infeliz coincidência. Para outros, foi a prova final de que a ilha realmente é um lugar amaldiçoado, e que os espíritos que lá habitam finalmente o levaram. Depois da morte de Dom Julián, a ilha foi herdada por seus familiares e aberta para visitantes. Hoje, turistas de todo o mundo vão a Xochimilco para conhecer a famosa Ilha das Bonecas. Mas a atmosfera do local continua tão densa quanto no tempo de Dom Julián. Muitos visitantes afirmam ouvir sussurros, passos atrás de si, ou sentem mãos invisíveis tocando-os levemente enquanto caminham entre as árvores. Outros juram que as bonecas os observam, que seus olhos os seguem e que suas cabeças se movem levemente quando ninguém está olhando. Alguns moradores locais aconselham os turistas a não zombarem das bonecas, a não levarem nada da ilha como lembrança. Dizem que aqueles que desrespeitam o lugar acabam levando consigo uma maldição, sofrendo acidentes ou pesadelos que os perseguem por semanas. As bonecas estão lá, suspensas entre a realidade e o sobrenatural, testemunhas silenciosas de uma história marcada por tristeza, culpa e morte. Ninguém sabe ao certo se a história da menina afogada é verdadeira. Não há registros oficiais de uma criança desaparecida naquela época. Alguns dizem que Dom Julián sofria de problemas mentais e que tudo não passou de uma fantasia macabra alimentada pela solidão. Mas para os moradores locais, não há dúvidas. A ilha é um lugar sagrado, onde é melhor não brincar com os mortos. Eles acreditam que a menina realmente existiu, e que Dom Julián cumpriu seu papel de guardião, pagando o preço final no fim de sua vida. E assim, a Ilha das Bonecas permanece como um lembrete sombrio de que há lugares no mundo onde a linha entre os vivos e os mortos é muito mais tênue do que imaginamos. Então, se um dia você for corajoso o suficiente para visitar Xochimilco, lembre-se de duas coisas. Primeiro, não zombe das bonecas. Segundo, não fique sozinho por muito tempo. Porque, como dizem por lá, elas sempre estão observando, e talvez não gostem de você. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar o seu like, comentar aqui embaixo o que você acha desse mistério e se teria coragem de visitar a Ilha das Bonecas. Inscreva-se no canal Sussurros do Medo para mais histórias assustadoras como esta e ative o sininho para não perder nenhum sussurro das sombras. Até a próxima, e cuidado com o que pode estar te observando no escuro.